esperança. Prezados irmãos, uma palavra diretamente para cada um de nós, como nos fala a mensagem. Temos observado que alguns irmãos estão faltando com respeito à doutrina e disciplina. Prezados irmãos, para nós compreendermos o porquê que nós somos ensinados a obedecer essa disciplina, o porquê que nós somos ensinados que nós temos que ter essa disciplina na nossa vida, que nós temos que obedecer a doutrina, colocar em prática os ensinos e ser um exemplo de filho de Deus, isso é fácil. A nossa igreja apostólica, em primeiro lugar, a nossa igreja apostólica, ela veio do céu. A nossa igreja apostólica, ela foi realmente formada por Jesus, pela Santa Vó Rosa. Essa igreja apostólica recebeu diretamente do trono de Deus os ensinos para ser implantado e ensinado para este povo apostólico. E como nós temos a certeza que estes ensinos veio do céu? Como nós temos a certeza que essa disciplina foi realmente Jesus, Deus, o nosso Pai, que orientou para que fosse colocado e implantado nessa igreja? Em primeiro lugar, eu preciso saber quem é a Santa Vó Rosa. Prezados irmãos, registrado ali no Evangelho de São João, nós sabemos daquela promessa. Quando Jesus ele falou, eu tenho que voltar, mas enviarei o Espírito da verdade. Ele convencerá o mundo, irá dar continuidade à minha obra. E aquilo que eu não pude ensinar, Ele irá revelar. Prezados irmãos, este é o primeiro ponto, para nós compreendermos quem é a Santa Vó Rosa. A segunda parte, para provar aos irmãos do poder que a Santa Vó Rosa tem. Nós encontramos ali pelo apóstolo São Paulo, onde ele nos fala: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Porém, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Ele estava se referindo àquilo que eles não pôde revelar, os apóstolos. Então, quando viesse o que era perfeito, seria aniquilado, seria revelado, dando então uma confirmação na palavra que Jesus disse, que o Espírito Consolador daria continuidade à sua obra. Perfeito, prezados irmãos. Agora, como eu posso saber ainda mais que esta igreja recebeu diretamente de Deus um ensino perfeito, que é somente ensinado nessa igreja? Prezados irmãos, nós temos ali no livro do Apocalipse que nos mostra. Quando São João estava ali escrevendo os livros das revelações, em um momento daquele, ele encontrou um livro que estava selado. E naquele livro continha uma doutrina perfeita. Então ele pergunta quem teria o poder e autoridade para abrir aquele livro e revelar aquela doutrina. Então Deus responde que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra tinha uma pessoa com poder e capacidade. Como ele mesmo fala na sua palavra, São João, ele chorou muito. Porque ele, sendo o último apóstolo, estando na presença de Deus, nem ele tinha poder para abrir aquele livro. Prezados irmãos, Deus então mostra uma pessoa, Jesus, o nosso Senhor. Então Deus fala: somente aquele que venceu o poder da morte, somente este tem o poder e a autoridade de abrir este livro. E quando for aberto este livro, será entregue ao Espírito vencedor. Aí, prezados irmãos, o que Jesus falou lá no Evangelho de São João, ele disse na sua promessa que tudo que era dele seria do Espírito vencedor. Ele disse que tudo que ele tinha, ele iria passar para o Espírito vencedor, para o Espírito da verdade, o Espírito Consolador. Prezados irmãos, isso é uma prova de que a Santa Vó Rosa recebeu de Deus, o nosso Pai. E como eu posso ainda dar mais exemplo para os irmãos? Quando a Santa Vó Rosa estava sendo preparada por Jesus, durante 16 anos à frente dessa igreja, o que acontecia quando ela se reunia com o bispo e com a missionária? Jesus, ele arrebatava o espírito da Santa Vó, levava na presença dos santos e anjos, e ele usava o corpo da Santa Vó Rosa para transmitir a direção, a sua palavra, os seus ensinos.
Aí, prezados irmãos, tudo isso prova para mim que os ensinos desta igreja veio de Deus, o nosso Pai. Que os ensinos desta igreja não foi inventada meramente por mentes humanas. Não, prezados irmãos, foi Deus que colocou. Mas por que Deus colocou uma disciplina, uma doutrina nessa igreja? Porque Ele escolheu a cada um de nós, como nos fala a mensagem. Como Ele mesmo disse nas suas palavras: eu vos escolhi, eu vos nomeei, para que dê fruto. Ele escolheu a cada um de nós. Nós fomos escolhidos para cumprir essa missão e revelar os ensinamentos. Mas aí eu pergunto para os irmãos, como nós podemos revelar um ensino, como nós podemos mostrar para este mundo o que é certo, o que é errado, se nós não vivermos o que é ensinado? Aí, prezados irmãos, muitos falam: pastor, hoje realmente é impossível viver na disciplina. Hoje a disciplina não salva, a disciplina não traz salvação, a disciplina não é isso. Prezados irmãos, será que Deus, Ele realmente se enganou ao formar esta igreja? Será que Jesus se enganou ao colocar nessa igreja uma disciplina, uma doutrina? Será que Jesus, Ele teve realmente essa facilidade de se enganar com o povo e revelar os mistérios de Deus? Não, prezados irmãos, longe disso. Jesus, Ele não se enganou. Jesus, Ele fez aquilo que realmente agrada a Deus, o nosso Pai. E Ele viu a necessidade de formar nessa terra um povo santo. Prezados irmãos, para nós compreendermos um pouco mais, principalmente este ponto, de tudo que nós temos na nossa igreja apostólica, muitos dos irmãos sabem que quando Jesus, Ele prometeu o Espírito Consolador, Ele realmente queria formar, muito tempo antes, Ele queria formar o Espírito Consolador. Mas por que Ele não conseguiu formar naquele povo do passado? Por causa da desobediência. Porque aquele povo, eles não queriam realmente seguir o que Jesus queria, eles não queriam seguir aquilo que Deus queria. Não queriam. Nós temos, prezados irmãos, religiões, não combatendo religiões nunca, mas nós temos religiões que chegou a ponto de receber o Espírito Consolador. E se nós olharmos, praticamente tem uns ensinos que é semelhança do nosso. Aí, prezados irmãos, nós podemos perguntar, mas por que não formou? Por que, prezados irmãos? Quando chegava a um ponto da mensagem de outras religiões, o que eles não tinham era realmente a disciplina. O que eles não tinham era realmente uma doutrina perfeita como a nossa. Então isso realmente não deu para Deus, para Jesus, formar o Espírito Consolador. Por isso que nós olhamos na trajetória de nossa igreja, e a nossa igreja não surgiu de divisão de outras religiões. Não, prezados irmãos. A nossa igreja se chama Igreja Apostólica. Igreja porque se trata de uma nova igreja, apostólica em homenagem aos apóstolos de Jesus. Então Jesus, Ele restaurou a igreja apostólica primitiva do passado. Então Jesus, Ele novamente formou nessa terra um povo santo, um povo consagrado. Por isso que a mensagem nos fala que a igreja ela foi criada para formar santos para a glória de Deus. Essa igreja foi formada, foi criada para que nós possamos então dar essa oportunidade de salvação. Mas, prezados irmãos, através de uma desobediência, a nossa igreja apostólica não pode cumprir essa missão. Através de um povo que desobedece os preceitos desta igreja, será impossível, prezados irmãos, será impossível nós levarmos um povo para Deus. E como a mensagem nos fala, nós estamos observando esta falta de respeito dentro da nossa igreja apostólica, a falta de respeito com os ensinos desta igreja. O Santo Irmão Aldo, ele sempre falava assim: não brinque com os ensinos de Deus, porque a palavra de Deus não é brincadeira. E o que Deus nos ensinou, o que Jesus nos mostrou, que quanto mais nós brincarmos, quanto mais nós levarmos as coisas de nossa igreja, e não praticarmos, não sermos fiéis, consagrados, dedicados, nós corremos o risco de perder a nossa salvação.
E, prezados irmãos, é tão fácil nós perdermos a salvação. Isso realmente, se nós colocarmos na nossa vida o erro, o pecado, nós corremos sério risco. E eu digo a todos os irmãos que infelizmente muitos apostólicos estão brincando com os ensinos de nossa igreja. Estão brincando com a disciplina. Estão brincando com a doutrina dessa igreja apostólica. Prezados irmãos, esta igreja, muitos podem pensar que esta é somente mais uma igreja. Não é, prezados irmãos. Nessa igreja não é somente mais uma igreja, não. Essa igreja é a igreja de Deus, o nosso Pai. Essa igreja tem um ensino, como eu havia dito, que é para o nosso bem, para a nossa felicidade. E só chega na glória de Deus aquele que é obediente, aquele que é consagrado. Prezados irmãos, eu até mesmo tenho um momento que eu penso que muitos apostólicos acham que pode viver da sua maneira que quer, que pode viver totalmente errado, que quando deixar o seu corpo nessa terra, irá se arrepender porque Deus quer salvar. Não é, prezados irmãos, dessa maneira. Não adianta você viver no pecado pensando que Deus vai te salvar, porque Deus, Ele quer salvar sim, prezados irmãos, mas aquele que é realmente convertido, aquele que realmente obedece, aquele que se converte a essa fé e vive aquilo que prometeu. Aí chegamos a uma parte, prezados irmãos, vive o que prometeu. Prezados irmãos, eu tenho a certeza que a boa parte dos que estão aqui já são batizados. Fizeram um voto a Deus, o nosso Pai. Qual foi o voto que fez? Prometo morrer para o mundo de pecado e viver somente para esta igreja. Prometo ser fiel à disciplina dessa igreja. Prometo ser fiel à doutrina dessa igreja. Aí, prezados irmãos, aonde está o seu voto? Aonde está o seu voto de fidelidade a Deus, o nosso Pai? Quando você está na desobediência, quando você está com a roupa totalmente errada, quando você está usando a sua língua, quando você está fazendo algo que realmente vai contra os ensinos de Deus, aonde está o seu voto de consagração? Está bem longe, prezados irmãos, porque na sua pessoa não está. E não adianta, prezados irmãos, simplesmente você se colocar como apostólico e vir para a nossa igreja apostólica. Não adianta você sentar nestes bancos, não adianta você tocar, cantar ou até mesmo pregar. Se você não praticar tudo aquilo que aprende em cada oportunidade na nossa igreja apostólica, isso não garante a sua salvação. Porque a salvação, prezados irmãos, para o povo apostólico não vem através de misericórdia, não. A salvação para o povo apostólico vem através do mérito, do merecimento. Como Santo Romualdo sempre ensinou, o povo apostólico tem que ter mérito para receber as bênçãos de Deus e não por misericórdia. Mas, prezados irmãos, como a palavra nos mostra, que infelizmente dentre nós há muitos que desobedecem os ensinos de nossa igreja. E além de desobedecer os ensinos de nossa igreja, chama outros para desobedecer. Prezados irmãos, se eu realmente não quero obedecer os ensinos dessa igreja, eu sou responsável pela minha salvação, pelo meu espírito. O meu irmão, a minha irmã, eu não tenho nada a ver com a sua salvação. Você faz o que quer, você vive da maneira que você quer, você toma as decisões na sua vida como você quiser. Eu sou responsável pela minha salvação. Eu não posso induzir outros a pecar. Prezados irmãos, eu não posso, prezados irmãos, eu não posso falar para alguém fazer algo que não convém a Deus, eu não posso. O que eu tenho que fazer é ensinar o que a Santa Rosa ensinou. Prezados irmãos, disciplina a doutrina dessa igreja. Não pense que foi colocada, não pense que hoje a direção da igreja está querendo proibir, que está querendo fazer isso, não, prezados irmãos. Tudo que temos nessa igreja foi a Santa Avó, o Santo Romualdo que deixou para nós. Tudo que nós temos nessa igreja está registrado no nosso estatuto da igreja apostólica. O que está registrado lá não se muda, prezados irmãos. O que está registrado lá sobre a disciplina, a doutrina dessa igreja, não se muda. Não vai ser uma pessoa, não vai ser duas, não vai ser 50 que vai mudar. Porque aquilo que a Santa Avó Rosa deixou, ninguém muda. Não muda, prezados irmãos. Se você tem fé, se você confia na Santa Avó Rosa, se você aceita o Santo Romualdo como profeta de Deus, o nosso Pai, você obedece. Porque este ensino não é de palavra de direção.
e sim é um legado que o Santo Irmão Aldo deixou para nós. Prova disso, prezados irmãos, nós temos uma palavra do Santo Primaz. Certa vez ele publicou em nosso boletim, aonde ele mesmo falou para nós: eu quero que todos apostólicos tenham mérito para serem amparados constantemente por nossa querida e santa avó Rosa, especialmente nos dias tão difíceis em que estamos atravessando, com tantos perigos, tanta maldade, doença, pois os que não vigiam e não estão interessados em obedecer a nossa doutrina e principalmente a nossa disciplina, eu, irmão Aldo, aviso que ficarão expostos ao perigo que existe neste mundo. Prezados irmãos, aí está a palavra do Primaz. Precisa de uma prova maior do que essa? Está aqui, prezados irmãos, palavra do Santo Irmão Aldo. Ficarão expostos ao perigo deste mundo se não obedecer a disciplina. Aí, prezados irmãos, eu trago um exemplo. Você, o senhor, a senhora, amanhã é segunda-feira, cada um dos irmãos irão para o seu trabalho, cada um dos irmãos terão algo para fazer amanhã. Imagine se você sai da sua casa, do seu lar, numa desobediência, deixa de lado ali a disciplina. Você sai na rua, acontece um acidente, um carro, uma moto, acontece algo ali, você vem ali a sofrer um acidente. Você vai pedir para quem se você não está na disciplina? Imagine se você está dormindo, prezados irmãos. Imagine se você está ali repousando de uma maneira totalmente errada. Você ali está ali naquele momento e Deus fala: vou levar o seu espírito agora. E aí, prezados irmãos? Você vai correr ali e falar: peraí, Deus, eu vou ali colocar uma roupa. Peraí, Santa Avó Rosa, eu vou ali colocar uma calça porque eu estou de bermuda. Não, prezados irmãos, não tem tempo para isso. Não tem tempo de você correr para mudar, não, prezados irmãos. Chegou a hora, pronto, a sua hora chegou. Você não fica mais um minuto, nem um segundo a mais. Deu o seu horário, finalizou, prezados irmãos. Aí eu pergunto para os irmãos: você está numa desobediência, para onde vai o seu espírito? Para onde vai o seu espírito se você está numa desobediência? Para o céu? Oh, prezados irmãos, pode ser para o céu, mas não para o céu de Deus, é para outro céu. É para aquele céu onde você vai sofrer, onde você vai sentir a dor, aonde você irá se arrepender, mas aí não tem mais nada para fazer. Aí eu pergunto para os irmãos: será que é preciso nós deixarmos este corpo para aí sentirmos que estamos errados? Não, prezados irmãos, não faça isso. Não brinque com essa disciplina, porque Jesus ele falou: cada qual é julgado segundo as suas obras. Prezados irmãos, a sua obra é que vai julgar. Você será julgado pelas suas obras, se você entra no céu ou se você vai para aquele outro lugar. Prezados irmãos, aí nós temos a outra parte que nos fala, que muitos pensam que aquele lugar oposto ao reino do céu, pensam que é num lugar cheio de fogo, pensam que é num lugar debaixo da terra, pensam de várias maneiras. Mas não é, prezados irmãos. Aquele lugar oposto ao reino do céu é este mundo em que nós vivemos. Aí está, prezados irmãos. O lugar oposto ao reino do céu é este mundo de pecado, de ilusão. É este mundo de ilusão que está colocando essa ilusão no povo apostólico. Bom, eu falo no povo apostólico, mas um povo apostólico, um que é apostólico de verdade, ele não se deixa levar por ilusão. Um apostólico que é de verdade, ele não se leva por tentação do poder do mal. Não, prezados irmãos. Como nos fala a mensagem, muito se faz de esquecido para cometer um pecado. Muito se faz que não sabe para viver no erro e no pecado, pensando que está fazendo a melhor coisa na sua vida, enquanto não está. Queridos irmãos, a palavra ela nos mostra, principalmente, que nós não podemos jamais estarmos vivendo no pecado, numa desobediência. Que nós não podemos deixar de lado a nossa disciplina, a nossa doutrina. Que nós não podemos jamais trocar a disciplina dessa igreja por coisa deste mundo. Nós não podemos. Se uma irmã pensar que vai ficar mais bonita usando roupa de homem, não vai. Se uma irmã pensar que vai ficar mais bonita usando roupa totalmente extravagante, também não vai. Porque para Deus não importa a sua beleza exterior, não importa. Você pode ser a pessoa mais linda que for, mas se por dentro você está totalmente feia,
para Deus o que importa é o seu interior. E o que é o interior de uma criatura humana, prezados irmãos? O interior de uma criatura humana é o seu espírito, as qualidades perfeitas. Queridos irmãos, a palavra ela nos fala assim, que Deus, o nosso Pai, ao criar o homem, Ele fez a cada um de nós a imagem e semelhança dEle. Prezados irmãos, isso é notório. Nós encontramos ali na Sagrada Escritura que nos fala, principalmente quando Deus estava criando tudo, Ele sempre falava, haja terra, haja separação da terra, haja água. Ele sempre falava, haja. Mas quando Ele foi criar o ser humano, Ele não falou, haja o ser humano, não. Ele parou e falou, agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele aproxima da terra, Ele ajunta ali o pó da terra, Ele faz o formato de um boneco, de uma pessoa, de um homem ali, naquela terra. E Ele aproxima, e Ele sopra e dá o fôlego da vida. Ele usa a sua própria mão para fazer cada um de nós. Aí o amado apóstolo São Paulo nos fala assim, não sabeis que vós é o templo de Deus e que Deus habita em vós? Assim como Deus habita em vós, Ele tem o poder e a autoridade para destruir o momento que Ele quer. Aí, prezados irmãos, eu pergunto, como Deus pode habitar numa criatura desobediente? Como Deus pode habitar numa criatura que não liga com os seus ensinos? Como Deus pode habitar numa pessoa ingrata com Ele? Como Deus pode habitar? Não pode, prezados irmãos, porque Deus Ele só habita onde é perfeito. Deus, Ele só habita aonde tem as qualidades que agrada a Ele. Ele não habita, prezados irmãos, em qualquer lugar não. Por isso que nós temos então estes ensinamentos que nos mostra a necessidade de obedecermos à disciplina. Mas aí nós temos a outra parte, prezados irmãos. A desobediência ela não se resume somente na disciplina, não. A desobediência resume também, prezados irmãos, na sua conduta moral. A desobediência também nos mostra a palavra sobre comentários, fofocas, mentiras. Aí, prezados irmãos, outro erro que acontece na nossa igreja apostólica. Outro pecado que os apostólicos cometem. Os falatórios, fofocas, mentira. Prezados irmãos, isso não é de Deus. Quando você abre a sua boca para falar algo de alguém, prezados irmãos, primeiramente olhe para você. Primeiramente olhe para a sua vida, para depois você falar de alguém. Embora que nós não podemos falar do nosso semelhante. Mesmo se estamos perfeitos, nós não podemos falar. Porque São Tiago nos fala que quando nós falamos do nosso semelhante, quando nós julgamos o nosso semelhante, nós estamos aplicando a lei de Deus. E somente há um juiz que pode aplicar, que é Deus o nosso Pai. Prezados irmãos, principalmente este erro que muitos apostólicos cometem nas redes sociais. Comentários, fofocas, começam a briga por coisas sem significado. Isso nunca deveria acontecer na família apostólica, não, prezados irmãos. A nossa família apostólica nunca deveria chegar neste ponto de acontecer tais fatos. Porque, prezados irmãos, isso tudo é do inimigo. Isso é tudo do poder do mal, tentando entrar nessa igreja apostólica. Mas aqui ele não entra, prezados irmãos. Aqui o poder do mal não entra, não. Na igreja apostólica ele não entra. Mas na vida de cada um de nós, estamos sujeitos a ele dominar a nossa vida. Se nós vivermos nessa desobediência, ele entra, ele domina a vida de cada um de nós. E se ele entrar na sua vida, prezados irmãos, somente a misericórdia de Deus para ele sair. E como ele pode entrar na sua vida? A palavra nos mostra a sedução, a infidelidade, a imoralidade. Isso é o que leva o poder do mal a entrar na sua vida. Aonde há, principalmente, a infidelidade, o poder do mal ele está presente. Aonde há essa traição, o poder do mal está presente. Nós somos ensinados que nós temos que honrar com o nosso compromisso. Nós temos que honrar com aquilo que prometemos a Deus. Nós não podemos jamais voltar atrás.
daquilo que prometemos. Aí, prezados irmãos, nós temos uma palavra que fala para nós isso. São Pedro, ele disse: melhor seria não terem conhecido o caminho da justiça, do que depois de tê-lo conhecido, tornar-se atrás, abandonando a lei santa que lhe foi ensinada. E ele fala: acontece o que diz com razão ao provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito. Prezados irmãos, aquele que desobedece, aquele que vive no pecado, é a semelhança de um cão. E todos nós sabemos, prezados irmãos, na nossa vida material é assim. Se ele vomitar, se nós não irmos ali limpar o seu vômito, ele volta e come o seu próprio vômito. Assim é aquele que conhece a verdade, assim é aquele que conhece a disciplina, as orientações de Deus, o nosso Pai, e volta novamente ao pecado. É a semelhança da palavra de São Pedro. Não é a minha palavra, prezados irmãos, é a palavra do apóstolo São Pedro. Ele disse, então ele mostrou, se nós voltarmos atrás, ele mostrou o que acontece. Queridos irmãos, nós temos vários ensinos que mostram para nós, principalmente, sobre desobediência. Nós temos vários ensinos que mostram para nós o quanto nós temos que ser consagrado a Deus, o nosso Pai. Registrado no Evangelho de São Mateus, ele nos fala assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai. Jesus, ele disse. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, Senhor entrará na glória de meu Pai, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai. Prezados irmãos, não adianta estar dentro da igreja, não adianta estar dentro da igreja fingindo ser o que realmente não é. Não adianta clamar a Deus, o nosso Pai, dizer que ama Jesus, se não amar os ensinos desta igreja. Primeiro tem que amar estes ensinos, primeiro tem que aceitar estes ensinos, para aí sim você falar que você ama Jesus, para aí sim você falar que você tem amor a Deus. Aí a mensagem nos mostra que é preciso nós obedecermos os mandamentos de Deus, quando nos mostra a palavra, amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o entendimento, de toda a nossa força, o primeiro mandamento. Mas também nos mostra que nós temos que amar o nosso semelhante, a semelhança do amor que nós temos por Deus, o nosso Pai. Prezados irmãos, eu sempre tenho dito à igreja, e eu sempre tenho falado isso, aonde cabe, nessas oportunidades de disciplina, de doutrina, eu comparo muito, prezados irmãos, principalmente aquele que não obedece, aquele que não valoriza os ensinos de nossa igreja apostólica. Eu mostro para os irmãos uma parábola que Jesus ele disse. E prezados irmãos, isso é uma grande realidade. São Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30. Ali Jesus ele falou uma parábola. Ele disse assim: o reino do céu é a semelhança de um homem que tinha semeado a boa semente no seu campo, o trigo. Mas quando aquele homem repousava, o inimigo veio e semeou no meio daquele trigo o joio. Quando realmente o trigo cresceu, o joio também apareceu. Aqueles funcionários que trabalhavam para aquele homem daquele campo, foi até ele e disse: não semeaste a boa semente no seu campo? De onde vem, porém, o joio? E ele responde: foi o inimigo que fez isso. Aí aqueles funcionários falam: querem que vamos e arrancamos o joio? E ele responde: não, deixa crescer junto. No dia da colheita, darei ordem aos ceifeiros que primeiramente colhe o joio e jogue para queimar. O trigo será guardado no meu celeiro. Jesus ele comparou o reino do céu à semelhança deste campo. Aí eu falo para os irmãos, o trigo é aquele que é obediente, aquele que é consagrado. E o joio é aquele que não liga com a disciplina. E o joio é aquele que não está nem aí com os ensinos da igreja apostólica. Quando chegar o dia, e o dia chegará, então, prezados irmãos, só há dois destinos: o céu ou o lugar oposto. Aí, prezados irmãos, a decisão está em suas mãos. Há outro ensino que nos fala. Quando perguntaram para Jesus, quando ele atravessava uma aldeia, registrado no Evangelho de São Lucas, perguntaram: Senhor, são poucos homens que se salvam? E ele respondeu: procurai entrar pela porta estreita, porque digo vós, muito procurarão entrar e não conseguirão. Quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e vós, de fora, começarem a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre.
E ele responderá: digo vós que não sei de onde sois. Direi então: comemos e bebemos contigo, e tu ensinaste em nossas praças. E ele, porém, vos dirá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, todos vocês malfeitores. Ali haverá choro e ranger de dente, quando vide Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós serdes lançado para fora. Virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, se sentarão à mesa do reino de Deus. Há últimos que serão os primeiros, e há primeiros que serão últimos. Aí está, prezados irmãos. Há últimos que serão os primeiros a entrar na glória de Deus. E quais são os últimos? Aquele que se converte nessa igreja apostólica. Aquele que vem para a nossa igreja. Aquele que acha este caminho. Se converte e aceita essa disciplina. Esses últimos serão os primeiros a entrar na glória de Deus. E aqueles que nasceram na igreja, aqueles que conhecem a disciplina, conhecem os ensinos, muitas das vezes serão os últimos a entrar. Prezados irmãos, olha que tristeza. Imagine, prezados irmãos, você tem 30, 40, 50 anos de igreja, aí quando você tomba o seu corpo aí, você não tem o direito de entrar na glória de Deus. Isso é triste demais, prezados irmãos. Mas é isso que Deus quer? Não, prezados irmãos. Não é isso que Deus quer. Mas são os apostólicos, aqueles que são fracos na sua fé. Aqueles que não estão ligando. São estes que procuram este caminho. Queridos irmãos, nós temos um ensino, prezados irmãos, perfeito. E a direção de nossa igreja, mais uma vez, vem alertando a cada um de nós. Mas aí, prezados irmãos, nós temos aqui neste boletim, para finalizar a mensagem, a direção nos fala o que realmente irá acontecer daqui para frente. Preste muita atenção nessa parte. Estimados irmãos e irmãs, membro do Ministério Apostólico, de Obreiro e do Coral, comunicamos que a partir desta data, todo membro do ministério que desobedecer a disciplina de nossa igreja, em todo o sentido, principalmente com relação às suas vestes, dentro e fora da igreja, como algumas irmãs estão usando calças compridas, shorts, vestido curto, desde que comprovado, serão convidados a deixar o seu cargo do ministério e não participar mais do coral ou como diaconisa. Da mesma maneira, os irmãos que estão se expondo à sociedade sem camisa, com barbas, cavanhaques, shorts, serão convidados a deixar o seu cargo. Também avisamos aos membros do ministério e do coral que estão se expondo em redes sociais com fotos e vídeos indecentes, conversas difamando a vida do seu irmão de fé ou do conselho deliberativo, também serão convidados a deixar o seu cargo. Aí está, prezados irmãos. Serão convidados a deixar o seu cargo aquele que realmente estiver desobedecendo a disciplina de nossa igreja. Prezados irmãos, eu particularmente digo a todos os irmãos, se você chegar a um ponto, se você está desobedecendo os ensinos desta igreja, prezados irmãos, eu acho que mais bonito seria se você mesmo se retirasse, não que seria retirado. Porque, prezados irmãos, além de você estar errado, você querer estar na questão, querer ter razão, prezados irmãos, não adianta. Então, se eu estou errado, Santa Avó, me perdoa, mas eu vou abandonar o meu ministério. É a coisa mais bonita que você pode fazer. Porque talvez assim, você ainda pode ter a misericórdia de Deus e ter uma salvação. Mas antes de você se reconhecer que está errado, do que você ser tirado. Prezados irmãos, é a coisa mais feia você ser retirado. E aí está, prezados irmãos, a direção de nossa igreja vai ter que tomar certas decisões, principalmente no ministério do coral, ministério de diácono, diaconisa, obreiros, pastores. Porque, prezados irmãos,
a nossa igreja apostólica, conforme está registrado no estatuto de nossa igreja. Aprovado em assembleia, não tem como, prezados irmãos. Lá está registrado. Se você não obedecer, você será retirado. E aí, prezados irmãos, não adianta recorrer, não adianta fazer nada, porque você não consegue nada para provar. Porque você está errado. Como você vai provar algo se você está errado? Então, prezados irmãos, aquele que tem ministério, preste muita atenção na sua vida. Preste muita atenção no que você está fazendo, como você está vivendo. Prezados irmãos, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, ele sempre falava assim: Deus, ele quer qualidade, ele não quer quantidade. Não, prezados irmãos. Se for para ter aqui 1.500 pessoas, para Deus isso não importa. O que importa é a qualidade. É isso que importa. E nós, através da nossa qualidade, nós conseguimos salvar muitas almas para Deus. Através do nosso exemplo como filho de Deus. Pense nisso, prezados irmãos. Guarde essa palavra no seu coração e tenha este alerta na sua vida. Lembra-se, hoje pode ser o último dia da sua vida nessa terra. Hoje pode ser o último dia que você realmente irá repousar. E aí, prezados irmãos, como está a sua situação? Se arrependa enquanto é tempo. Busque perdão a Deus para que possa então um dia entrar no reino do céu. Só depende de você, prezado. Só depende da senhora, de você, jovem. Entrar na glória de Deus vai depender da sua obediência, da sua consagração. Lembra-se, a disciplina, a doutrina dessa igreja é para o nosso bem, para a nossa felicidade. Não é para proibir, não é para impedir a cada um de nós a fazermos algo, não. É apenas para o nosso bem, para a nossa felicidade, para que um dia possamos então entrar na glória de Deus. Guarde no seu coração e que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo abençoe a cada um. Ouviremos pelo coral o hino intitulado Escolha Certa. Vou relembrar a história de um povo de outrora que viveu uma grande glória. O Messias que a terra descia, viram sua grande luz, ouviram que pregava Jesus. Em sua vida haveria uma grande mudança. Era só ter confiança. Rejeitaram então a luz, o pregaram em uma cruz. Estou relembrando esta história, pois vivo
está sendo dada. Estou relembrando esta história, pois vivo Jesus está, seu sangue derramado naquela cruz nos trouxe nova luz, um novo caminho traçado. Consolador foi enviado Da promessa do passado, nova oportunidade hoje está sendo dada.
a história. Amém. Amém. Prezados irmãos, eu agradeço a presença de todos, em nome da Santa Vó Rosa e em nome do Santo Irmão Aldo. Muito obrigado pela sua presença, eu agradeço também ao coral pelos hinos apresentados, que Deus o Pai abençoe a cada um. Eu agradeço também àqueles que nos visitaram, que a Santa Vó Rosa, Jesus, possa também abençoar a sua vida. Agradeço também àqueles que nos acompanharam através da internet, que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, abençoe o seu lar e a sua família. Que Deus o Pai abençoe a cada um dos irmãos. E até a próxima oportunidade, que assim Ele permitir, aqui estaremos para meditar nos ensinamentos da nossa igreja. Para finalizar essa reunião, eu peço por gentileza a todos que estão sentados, aqueles que puderem, para se colocarem em pé. Momento de agradecermos a Deus pela oportunidade que Ele concedeu para nós. Façam as suas orações com muita fé, com muita confiança, e eu passo a orar. Ó Santo e querido irmão Aldo, profeta de Deus, o nosso Pai, Santo Primaz, chegamos ao término desta reunião tão especial para cada um de nós. Tivemos a honra de meditar nos seus ensinamentos, relembrarmos da doutrina e da disciplina dessa igreja apostólica e ver a necessidade de termos uma vida em total obediência a estes ensinos, para que possamos ser amparados, protegidos a cada dia nessa terra. Tudo depende da nossa obediência, da nossa consagração. O Senhor, ó Santo Irmão Aldo, o Senhor conhece, o Senhor sabe o coração de cada um desses teus filhos. O Senhor sabe o que cada um deles estão passando na sua vida, as lutas, a enfermidade. Ó Santo Irmão Aldo, ajude a cada um deles. Se muitos estão com dúvida em seu coração sobre os ensinos desta igreja, ajude a cada um deles para que eles possam compreender, para que eles possam valorizar ainda mais estes ensinamentos. Peço também à Senhora, a Santa Avó, abençoe aqueles que estão fracos na sua fé, tentando desviar deste caminho. Alerta a cada um, ó Santa Avó. Traga para o nosso meio, desperta neles o dom, a vontade de servir a Deus, o nosso Pai, de cumprir até mesmo o ministério nesta igreja, para que nós possamos formar essa família consagrada, santificada, que Deus tanto espera e merece de cada um de nós. Peço à Senhora, a Mãe Maria Santíssima, abençoe as mães apostólicas, para que elas possam ter facilidade para educar e ensinar os seus filhos no caminho do bem e da verdade. Peço também a bênção da Senhora, por aquele que nos visita. A Senhora sabe o que cada um deles estão precisando. Abençoe a Mãe Maria Santíssima, ó Jesus. Abençoe o lar, a família de cada um deles também, para que eles possam ter dias melhores aqui nesta terra. Me lembro também, ó Deus o Pai, daquele que nos acompanha através da internet, que o Senhor possa abençoar o lar, a família de cada um, que eles possam também ter a prosperidade na sua vida material e também na sua vida espiritual. Peço a tua bênção, ó Deus, por esses nomes que se encontram nessa caixa de pedido de oração sobre este altar. O Senhor sabe o que cada um deles estão passando, conforme o mérito, o merecimento de cada um. O Senhor possa abençoar, ó Deus. O Senhor sabe, muitos podem estar acamados em leitos, hospitais, enfermidade, problema de saúde. Ajude, ó Deus. Tenha bondade, tenha misericórdia, para que nas próximas oportunidades eles possam aqui estar para agradecer a todo o reino do céu. Mas se for da sua vontade, ó Pai, de levar para a sua glória aqueles que estão com sofrimento na sua vida, seja feita a vontade do Senhor, a vontade do Espírito Santo. Por isso eu entrego em tuas santas mãos cada nome que aqui se encontra, e que seja feito esta vontade, a vontade do Senhor e de todo o reino do céu. Santa e querida Vó Rosa, eu entrego esses seus filhos em tuas santas mãos. Conduza eles aos seus lares, conceda a eles uma ótima noite, amanhã um novo início de semana, repleto de paz, de alegria e de prosperidade, e que na próxima oportunidade eles possam aqui estar para prestar louvor e adoração a todo o reino do céu. Recebe, prezados irmãos, a bênção de Deus, que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, abençoe a sua vida aqui nessa terra, cada dia possa realmente dar prosperidade, alegria e felicidade para cada um. E esse é o desejo que o Santo Irmão Aldo sempre desejou para cada um apostólico, fiel e consagrado. Recebe então essa bênção de Deus, e que a Santa Vó Rosa o protege não só hoje, mas para todos sempre. Amém. A paz do Senhor para todos, que a Santa Vó abençoe. Amém.